Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? O anime de Dragon Ball Super acabou se encerrando em 2018 lá na saga do Torneio do Poder, mas caso você não saiba, o mangá continuou com duas sagas até que bem famosas, com a mais amada delas sendo a saga do Moro. E por isso no vídeo de hoje eu vou resumir e falar um pouco sobre essa saga, mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar que é muito importante e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro ver. A saga começa com Goku e Vegeta treinando na Corporação Cápsula, até que a Bulma chega e avisa pra eles que basicamente o Majin Buu foi sequestrado. Nós descobrimos que quem estava fazendo aquilo se tratavam de patrulheiros galácticos. Porém não tem tempo pra respirar, pois logo Goku e Vegeta são derrotados por esse soldado, e depois de um tempo acordam no QG da Patrulha Galáctica. O homem que derrotou os dois se chama Meros, e ele acaba falando um pouco sobre a razão deles estarem ali, pois um criminoso muito perigoso havia fugido da Patrulha Galáctica, mas só havia uma pessoa que poderia prender ele, que no caso era o Dai Kaioshin, que caso você não saiba, se trata do maior Kaioshin de todos, e não é no sentido que você tá pensando. Então somos levados a um pequeno flashback dele lutando contra esse mago com aparência de bode, que por incrível que pareça tem uma habilidade muito peculiar, que no caso é poder absorver a energia vital de planetas e comer. É uma espécie de devorador de mundos. E vendo mais sobre o gordão, a gente acaba descobrindo que por ser o Kaioshin mais forte, ele acabou bolando uma estratégia para derrotar o Moro, que nesse caso aqui se tratava de sacrificar a própria energia divina para roubar a do Moro. E até que isso deu certo, pois o nosso nem tão querido bode acabou sendo preso por milhares e milhões de anos. Porém nesse único ataque, o Dai Kaioshin acabou perdendo metade do seu poder divino, o que acabou servindo como desculpa para ele ter perdido pro Majin Buu alguns anos depois. E como ele foi absorvido, logo o Majin Buu também teria os poderes do Dai Kaioshin e, consequentemente, daria pro Moro ser derrotado. Mas para poder ajudar eles, o Goku e o Vegeta acabam virando membros temporários da Patrulha Galáctica e até ficam com uniformes novos. Eu sei que não tem nada a ver, mas por algum motivo essa cena do trem me lembra bastante Toy Story, mais especificamente o terceiro filme. E eu tenho que elogiar, essa cena pessoalmente é bem criativa e eu me diverti lendo. E uma das coisas que eu mais gostei é a revelação de que o Jaco tem super força, onde nós vemos ele segurando várias partes do trem com uma mão só. E com as coisas que o Meros acabou fazendo durante a cena do trem, o Vegeta fica ainda mais suspeito. É legal quando não é contra você, né, Vegeta? Ao voltarem pro QG, o Goku decide procurar pelo Ki do Moro, mas ele se assusta, pois o próprio havia percebido a presença do Goku. Não só isso, mas o Ki do Moro era genuinamente assustador, pois o Goku podia escutar as almas gritando de sofrimento, cada uma dos planetas que o Moro consumiu. Mas aqui eu vou ter que genuinamente elogiar o Toyotaro, porque o cara lembrou de um figurante aleatório lá da saga Frieza, e conseguiu fazer com que ele tivesse um papel interessante na história, que no caso aqui ele tá ajudando o Moro e ele falou pro próprio sobre as esferas do dragão. Por isso, ambos estão indo para a nova Namek, onde simplesmente acontece a famigerada cena do Vegeta salvando um garotinho Namekusei-jin, e o Vegeta simplesmente fica muito legal nessa parte. E a forma que o Moro usa a força para subjugar o Vegeta faz com que essa luta seja ainda mais interessante. Essa saga e o próprio Moro até um certo ponto estavam mostrando que poder não significava tudo, mas como eu disse, até um certo ponto. Legal que em um certo ponto, o Moro simplesmente começa a usar lava vulcânica contra o Vegeta. Essa luta em si tá muito criativa. E falando um pouco sobre o bode, a personalidade dele tá muito maneira. Ao mesmo tempo que ele é um vilão muito Dragon Ball, ele tem uma personalidade até que meio diferenciada. E eu sei que isso não tem muito a ver com o assunto, mas se algum dia esse cara for dublado, eu não consigo imaginar ele com outra voz, a não ser a do Luiz Carlos Percy. Enquanto eu li essa saga, eu tava imaginando a voz desse cara. Bota um prato de comida pra mim. Sem carne, que eu não como carne, até é mais barato pra você. Agora, voltando pra luta, o Vegeta simplesmente faz o Moro de otário, pois ele fez o bode velho revelar o próprio plano durante a luta, já que estava sendo muito provocativo. Porém, o Moro não se deixa abalar e acaba absorvendo parte do poder vital de Namekusei, junto com a energia do Goku e do Vegeta, fazendo com que ele não só ficasse mais forte, mas também ficasse mais jovem. Então a surra que o Goku e o Vegeta levaram foi tão grande que eles só não morreram porque o Moro não quis.
simples. O cara, além de carismático, é humilde. E voltando na Terra, nós vemos que a Bulma estava ficando bem preocupada com eles. Afinal, Goku e Vegeta já tinham sumido fazia mais de uma semana. Mas felizmente eles estavam bem e tiveram suas energias recuperadas por aquele Namekuseidin que o Vegeta salvou anteriormente. Só que o grande patriarca fala para eles não se preocuparem com o Moro, pois os Namekuseidins mais fortes estavam se fundindo, para aí sim acabarem lutando com ele. E nós vemos o herói, o Namekuseidin mais forte indo atrás do Moro, em alta velocidade, até que no meio do seu caminho ele é simplesmente empalado pelo Moro, e o cara ainda debocha do suposto herói. E ao ver que não haviam mais ameaças, o Moro ia matando e destruindo cada uma das vilas que supostamente tinham uma esfera do dragão. Com isso, Goku e Vegeta decidem finalmente agir, pois estavam recuperados. Mas antes de ir, o Vegeta decide perguntar pro Patriarca se eles ainda não tinham rancor dele, por tudo que ele fez na saga Frieza. E eu acho legal que nessa saga reforçado várias vezes sobre o amadurecimento do Vegeta. Mas não temos muito tempo para pensar, pois antes de Goku e Vegeta terem sua revanche, o Meros chega com o Majin Buu, que inclusive parece estar mais forte, pois é que ele não só bate de frente, mas em alguns momentos ele até dá uma certa surra no Moro. E eu acho bem legal esse destaque que o Buu tem. Mas do nada o céu fica escuro e a gente vê que o Cranberry summonou o Porunga. O seu primeiro desejo era que a energia do seu próprio corpo fosse recuperada. A segunda é que a magia do Moro fosse recuperada, então ele estava mais forte. Mas antes que ele pudesse fazer o terceiro pedido, o Moro vai lá e mata ele. O cara não tem piedade alguma. E depois de fazer o terceiro pedido, o Moro acaba fugindo. Afinal, ele não poderia continuar seus planos se morresse. Porém, uma coisa que eu não entendi é como o Majin Buu voltou a ser o Dai Kaioshin. Eu entendo que ele ainda tinha as memórias por causa de uma médium lá da Patrulha Galáctica, mas eu não sabia que ele, entre aspas, podia reverter a própria absorção. Algo que eu curti bastante nessa cena foi o Moro bolando uma estratégia para poder absorver a energia do planeta sem precisar entrar em confronto direto com eles, pois no caso ele tinha deixado uma miragem para enganar eles enquanto ele absorvia o planeta. Mas isso não dura muito, pois o Dai Kaioshin e o Meros acabam lutando contra ele. E de novo, não só é uma luta muito boa, mas é bem criativa. No fim, o Dai Kaioshin acaba teletransportando o Moro para Nova Namek de novo. Afinal, Goku e Vegeta não respiram no espaço. E quando eles perguntam pro Moro qual foi o seu terceiro pedido, ele explica que foi para soltar os detentos da Patrulha Galáctica, ou seja, os capangas dele estão todos soltos. Normalmente eu diria que esses figurantes não significam nada para mim e que seus designs são genéricos. A parte dos designs pode até ser verdade, mas depois de ter lido tudo, eu genuinamente achei eles um pouco interessantes. Mas depois deles aparecerem para ajudar o Moro, eles lutam contra o Goku e o Vegeta. E eu acho legal como eles são usados como essa forma de distração para o Moro poder absorver a energia de ambos. Tanto é que tem um momento que eles vão regredindo de transformações até a forma base. E durante esse confronto, o Moro acaba revelando qual é o seu principal objetivo, que no caso ele criar uma própria galáxia para poder ter uma farm de comida infinita. Como o Moro estava vencendo, ambos Goku e Vegeta decidem acabar fugindo, pois se continuassem ali iriam acabar morrendo. Mas adivinha só, o Vegeta ficou com birra por causa do teletransporte do Goku e decidiu que ele ia fugir sozinho, junto com o patrulheiro galáctico que eu esqueci o nome. E basicamente o plano do Vegeta é combater magia com magia, e por isso ele acaba indo pro planeta Yardrat, aquele mesmo que o Goku aprendeu o teletransporte. E de novo eu tenho que elogiar o certo destaque que o Toyotaro dá para figurantes do Z, que no caso aqui ele faz os capangas invadirem o planeta do Pui Pui. Mas espera aí, ele tá cortando aquele cara no meio e quebrando o pescoço do outro? Não pode ser, eu pensei que a obra do Akira Toriyama fosse para crianças e focada apenas na comédia e aventura. Ele não faria isso comigo, não é mesmo? Para compensar tudo isso, nós somos apresentados a algumas capangas mulheres, que rapaz, eu não digo é nada, hein? Mas precisamos nos concentrar, porque depois de tantos e tantos anos sem ter uma saga com realmente foco no treinamento, aqui eles genuinamente conseguiram executar isso de uma forma interessante. O Goku foi treinar com o Meros, porque o Meros estava meio estranho. Desde o começo do mangá a gente tem essa suspeita de que ele não é um cara normal, e o Goku ainda não conseguiu voltar a ativar o instinto superior. Inclusive,
teve nem ao menos o presságio. Então ele pede ajuda pro Meros. E enquanto isso, Vegeta tá lá em Ardrat aprendendo técnicas totalmente novas, justamente técnicas mágicas para poder parar o Moro. Agora, os habitantes de Ardrat estão bem diferentes aqui. Os que a gente vê no anime realmente aparecem, mas logo são jogados de escanteio para mostrar esse novo tipo, que no caso são os dois personagens que ajudam o Vegeta a treinar. Mas como não temos tempo a perder, voltamos pra Terra, junto com o nosso querido farmador de aura favorito. Sim, é você, Pecolão. E ele acaba encontrando os patetas que roubaram o trem no começo do arco, que sim, também são capangas do Moro. E na parte do trem eles estavam roubando um negócio chamado Blue Aurum. Só que o Jaco foi meio boca aberta e acabou revelando que esse minério se chama de Sky Gold na Terra. E bom, se ele tem um nome na Terra, logo ele existe na Terra. Com isso, eles não perderam tempo e foram atrás de suas riquezas. Até aí vai tudo normal, eles têm uma luta até que legalzinha. Mas o nosso querido Piccolo foi muito inocente aqui, pois ele simplesmente deixou os caras irem embora por um momento, o que deu pra eles tempo suficiente pra contar pro Moro o que estava acontecendo. E como o Moro não é burro nem nada, ele chega num raciocínio óbvio. Já que os figurantes tomaram uma surra, a galera desse planeta deve ser muito forte, logo eu vou ter mais energia pra absorver, então esse planeta deve ser priorizado. Então o Moro fala que se o planeta realmente for tudo isso, ele mesmo vai lá e vai comer todo mundo. Pera aí que essa frase saiu meio estranha. Enfim. Concordam comigo? Pera aí, não se preocupa, que a análise ainda não acabou. Como a saga Moro é uma saga muito grande, o áudio acabou ficando meio longo. Só que para trazer o vídeo todo editadinho, bonitinho para vocês, eu tive que separar em duas partes. Então o resto da análise vai ser postado amanhã. Sim, amanhã mesmo. Enfim, espero que tenham entendido. Fiquem com Deus e até daqui a pouco.